Capítulo 94. Torneio Imperial, Parte 1. Durante a sua ida para a arena, Alexander viu diversas pessoas, mas ninguém lhe chamou tanto a atenção quanto uma jovem que se arrumava e retocava, sempre sorrindo alegremente, pois parecia estar esperando por alguém. Ao chegar na principal arena de eventos da academia, que, apesar desse nome, mais parecia um coliseu com diversas plataformas para lutas, sendo a maior a principal, mas possuindo várias menores, Alexander foi para a área dos competidores e viu que haviam diversas raças diferentes entre os participantes, que iam desde elfos e anões, até os grandes e corpulentos demis. Como já era de se esperar, os mais novos pareciam ansiosos e assustados, os mais velhos exalavam sua confiança, mesmo que ela fosse vã, e haviam aqueles que pareciam ser indiferentes a tudo isso. Ao terminar o sorteio e as partidas serem reveladas, a maioria dos competidores ficou apreensiva e foi ver suas partidas. Logo alguns estavam comemorando e outros amaldiçoando a sorte por ter sido tão ruim, o que era normal, mas o que se seguiu só pode ser descrito em uma única palavra, de massacre. Os participantes que estavam no terceiro ano dizimaram esmagadoramente a maioria dos alunos de anos inferiores, como se eles estivessem apenas brincando com as crianças para passar o tempo. Com as lutas tão unilaterais, a esmagadora maioria dos alunos do primeiro ano foram eliminados imediatamente, deixando só alguns que tiveram a sorte e o talento para enfrentar alunos do segundo ano de academias inferiores às suas. Com um massacre tão unilateral como aquele, a vez de Alexander lutar chegou muito, muito rápido. Mas assim que seu oponente entrou, ele sentiu uma forte malícia em relação a ele, mesmo ele tendo certeza de não conhecer a pessoa. Estou feliz que você seja o meu primeiro oponente, disse o adversário de Alexander com um meio sorriso. Seria uma pena você ser eliminado por outra pessoa quando me pediram para cuidar especialmente de você. Alexander não precisou pensar muito para saber quem não gostava dele e tinha ligações com um nobre desses para pedir sua cabeça, mas ele não se importou com isso e apenas esperou a luta começar. Assim que a luta começou, o oponente de Alexander abriu os braços. Vamos lá. Experimente qualquer coisa e eu lhe mostrarei que a sua sorte de nascer com um bom talento não vale nada comparada à de alguém de sangue nobre. Não se dignando a responder, Alexander só expandiu a sua mana em direção ao seu oponente. Mas assim que se aproximou dele, ela começou a quebrar. Eu te disse, seu idiota. Plebeus como você não deveriam se revoltar contra os nobres só porque tiveram sorte, zombou o oponente de Alexander. Minha família e nosso talento servem para restringir o talento de insurgentes como você para o bem do império. Ao ouvir suas palavras, Alexander começou a rir bem alto. Os seus ancestrais devem estar se revirando no túmulo por você reduzir a sua própria família a cães grandes, gordos e medrosos que temem o desenvolvimento de filhotes de tigre. O oponente de Alexander ficou obviamente furioso com suas palavras, mas ele não lhe deu tempo de responder. Deixe eu te explicar uma coisa, seu filhote de cão assustado, o que me faz vencer não é a sorte. É poder. Completou Alexander, rompendo a miragem de luz que ele criou na frente do oponente e chutando-o na caixa torácica, fazendo-o voar. Assim que seu oponente voou, Alexander usou o fluxo ascendente novamente. Mas desta vez ele a usou para alcançar seu adversário e agarrar sua perna. Assim que o povo da cidade gêmea viu Alexander agarrar o seu oponente pela perna, um sorriso estranho floresceu neles. Eles sabiam o que aconteceria. Não decepcionando as expectativas da multidão, Alexander começou a bater sequencialmente o seu oponente no chão, de um lado para o outro até que ele ficou completamente atordoado. Nobre fraco, desdenhou Alexander antes de jogar seu oponente para o céu e pular atrás dele. Ao ver aquele acoitado sendo lançado muito mais alto que o último e Alexander pulando atrás dele, a multidão logo se dividiu entre os confusos, os assustados, os irritados e os excitados. Mantive-me o mais discreto possível durante vários meses e mesmo assim vocês não me deixaram em paz, reclamou Alexander. Então vamos ver se ser um pouco mais incisivo resolverá o problema. Assim que suas palavras saíram, ele agarrou as pernas do seu oponente e começou a girar em uma rotação extrema. A luta acabou.
O participante Alexander foi o vencedor devido à necessidade de interferência em sua luta, anunciou o juiz ao confirmar que o outro lado não conseguiria mais virar a luta. Mas desta vez Alexander não parou e continuou a ganhar velocidade à medida que se aproximava do solo. Assim que eles chegaram bem perto do chão, Alexander sentiu várias energias e manas diferentes se aproximando dele e parou bruscamente sua rotação, o que causou uma forte pressão nos órgãos internos do seu oponente. No momento em que tocou o chão, ele já estava completamente imóvel, porque a energia de alguém os segurou para que eles não se movessem ou se machucassem no chão. Mas várias hostilidades já o tinham como alvo. Levem nosso estudante para tratamento agora, soou uma voz desconhecida, mas poderosa e incontestável. Assim que o seu oponente foi levado embora, Alexander, sob o olhar furioso do juiz e de várias outras pessoas, se firmou e ergueu o punho em sinal de vitória, o que fez a maior parte da cidade aplaudir, afinal, Alexander era o time da casa. Diana estava assistindo ao torneio esperando a partida de Alexander começar quando Lucas veio até ela acompanhado por dois homens de meia-idade que pareciam muito vigorosos e emanavam uma aura de poder. É ela, professor. Família de Diana. Me desculpe por perguntar tão diretamente, mas quem é você e o que quer com minha filha? Disse o pai de Diana. Calma, pai. Esse é o professor Lucas, explicou Diana, ele é o professor responsável do curso de combate híbrido da turma de Alexander. Desculpe a falta de cortesia desse meu aluno idiota, disse um dos homens atrás de Lucas. A verdade é que Alexander está participando do torneio a meu pedido. E como ele a levou enquanto treinava, eu queria saber como foram os meses que eles passaram treinando juntos. Meses? Indagou o pai de Diana, voltando-se para a filha. Diana. Espere um momento, o senhor pediu para Alexander participar do torneio? O senhor é o diretor? Indagou Diana, incrédula e subitamente nervosa. Que cabeça a minha! Eu esqueci de me apresentar, disse o diretor com um sorriso amigável. Mas você está certa, eu sou o diretor desta academia. Vocês se importariam se assistimos com vocês enquanto ouvíamos sobre o período de treinamento dele? Perguntou o diretor, não necessariamente perguntando. A próxima luta já está prestes a começar. Diana. Mãe de Diana. Pai de Diana. Sinto muito, diretor, disse Diana, um pouco sem saber como reagir. Claro que podem assistir conosco se isso não for um problema para vocês. Obrigado, disse o diretor. Então, poderia nos contar como foram esses meses de treinamento para vocês? Sim, diretor, prontamente concordou Diana. Foi assim. E ele não treinou apenas para melhorar seu controle de mana e energia, ele também as purificou e condensou todos os dias, concluiu Diana. Diretor. Lucas. Senhor desconhecido. Parece que ele quer mesmo os núcleos que o senhor prometeu no caso dele vencer, professor, brincou Lucas, rindo alto. Quais núcleos? Perguntou o senhor desconhecido. Ele é um meio-dragona que ainda não despertou sua linhagem dracônica. Pelo menos não totalmente, explicou o diretor. A princípio ele não queria participar desse torneio imperial, até mesmo a meu pedido, pois queria sair para ganhar dinheiro, comprar núcleos de dragão no auge da terceira evolução e usar a energia dracônica deles para tentar despertar sua linhagem. Mas como ele é uma boa muda e venceu nosso torneio interno, eu fiz uma proposta para ele participar do torneio em troca de eu lhe dar núcleos da minha coleção particular com base em seu desempenho. O senhor se esqueceu de contar o que prometeu caso houvesse uma improvável vitória dele, provocou Lucas, querendo ver o mundo um caos. O diretor imediatamente lançou um olhar furioso para Lucas, que foi lançado para bem longe, mas não tentou esconder a verdade. Como ainda não havia decidido, ele me perguntou o que eu daria a ele se conseguisse trazer o título de campeão para nossa academia, no qual, por impulso, ofereci o melhor dos meus núcleos. Vai realmente dar aquele núcleo a ele? Perguntou o senhor desconhecido. Não se faça de inocente. Eu realmente daria se ele vencesse o torneio, mas mesmo tendo treinado sem parar, ele não tem como vencer este ano, disse o diretor.
Ainda mais porque há pelo menos 2 indivíduos que podem usar feitiços Tier 3 nesse torneio. Ele treinou muito, mas ainda deve estar limitado ao nível das criaturas de segunda evolução. Não há como vencer, analisou o diretor. Mas talvez eu devesse dar alguns créditos a ele por ter tentado tanto. Você está realmente certo. Ele não tem como vencer, concordou o senhor, rindo. Mas não por causa dos feitiços Tier 3. Espere e verá. Diretor, na verdade, Alexander matou um urso-rei da floresta de terceira evolução, contou Diana. Diretor. Senhor desconhecido. Eu sei que deve estar torcendo por ele, mas não precisa inventar uma história dessas, mocinha, disse o diretor em tom quase de repreensão. Mas é verdade, insistiu Diana. O senhor pode confirmar com meus pais. O diretor então voltou-se para os pais de Diana e eles assentiram. É verdade, senhor. Acontece que quando eles vieram nos visitar na aldeia onde morávamos, a aldeia estava no caminho de uma onda e Alexander lutou contra ela para que o povo pudesse fugir de lá até a cidade. Não entendi bem os detalhes, mas ele acabou salvando a aldeia e matando o urso que liderava a onda, explicou a mãe de Diana. Aqui está um pedaço da carne daquele urso que ele me deu para preparar nossas refeições. Ao analisar a carne que a mãe de Diana retirou do item de armazenamento que sua filha lhe deu, o grupo do diretor ficou em silêncio. Diretor. Senhor desconhecido. A luta dele está prestes a começar, avisou Lucas, que retornou intacto, mas que sabiamente permaneceu em silêncio até aquele momento. Após ver um aluno sob a sua responsabilidade sendo completamente espancado e humilhado, o senhor desconhecido não pôde deixar de se voltar para o diretor da Academia dos Combates Gêmeos e se queixar: seu garoto é muito brutal. Ele é jovem e temperamental. Não gosta de ser provocado, disse o diretor, claramente cobrindo Alexander. Não venha me dizer que você nunca foi assim antes de se sentar na cadeira de diretor da Academia de Combate Imperial. Sendo pego em um dos seus pontos vulneráveis pelas palavras do diretor local, o diretor da Academia de Combate Imperial não pôde dizer muito mais. Embora o diretor local tenha ficado muito surpreso e satisfeito com o desempenho de Alexander, os pais de Diana ficaram assustados. Eles nunca tinham visto algo como o modo que Alexander lutou, muito menos assim de perto. Se o próprio diretor da Academia de Combate Imperial não tivesse interferido na luta, quem sabe qual teria sido o destino do adversário dele? Poderiam nos contar mais sobre a luta dele com esse urso-rei da floresta de terceira evolução? Perguntou ao diretor local a família de Diana assim que a luta terminou, claramente muito mais interessado do que antes.